dia. Aqui no nosso grupo são os mamíferos e os integrantes do nosso grupo é a Bruna Maria, de número 6, eu, a Cristina, número 11, Emily, número 13, Felipe, número 14 e Leonardo, número 25. Reino Animalia, filocordados. Características principais. Apresentam cuidado parental, deuterostômios, são vivíparos com exceção dos monotremados. Organismos de vida marinha e terrestre. Possuem glândulas mamárias, coração em 4 câmaras, respiração pulmonar, tronco dividido entre tórax e abdômen, presença de pelos ou cabelos em pelo menos um estágio de vida. Endodérmicos, ou seja, de sangue quente, com exceção do rato topeira pelado. Possuem glândulas sudoríparas e sebáceas. Glândulas mamárias. Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias, porém são mais desenvolvidas nas fêmeas. Após o nascimento, os filhotes são amamentados pelas fêmeas com o leite produzido nessas glândulas. Esse mecanismo se dá com as organelas das células trabalhando coordenadamente para executar uma função, neste caso, secreção de leite. Glândulas da pele. Tem como função proteção do corpo contra o meio ambiente, abrasões, perda de líquidos, substâncias nocivas e micro-organismos invasores. Regulação do calor através das glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos. Sensibilidade por meio dos nervos superficiais e suas terminações sensitivas. A pele forma um envoltório para as estruturas do corpo e substâncias vitais, formando assim o maior órgão do corpo. Sendo dividido em 3 partes, epiderme, derme e hipoderme, as glândulas têm origem na derme. O tecido profundo emerge até a epiderme, o mais externo. Glândulas sudoríparas. São glândulas tubulares enroladas derivadas das camadas exteriores da pele, epiderme, mas se estendendo até a camada interna, derme. Elas são distribuídas por quase toda a superfície do corpo, em humanos e várias outras espécies, mas não são encontradas em algumas espécies marinhas e terrestres. Produzem o suor e liberam para a superfície do corpo, contribuindo assim na regulação térmica do corpo dos mamíferos, também liberando substâncias tóxicas. Glândulas sebáceas. São órgãos glandulares pequenos e saculiformes alojados na derme, encontrados em muitas partes da pele, mas em abundância no couro cabeludo e na face. São glândulas que atuam na liberação de uma secreção oleosa chamada sebo, que lubrifica os pelos e a pele. Regulação de temperatura. A presença de pelos ocorre primeiramente pela sobrevivência. Sendo assim, se o mamífero estiver num local frio, a pelagem se faz necessária, pois o pelo funciona como um isolante térmico. Os mamíferos não apresentam variações de temperatura muito altas em funções do ambiente, por isso são homeotermos. A necessidade de pelos se dá por outros motivos, tais como atuar como uma camada de tecido adiposo, gordura sob a pele, denominada hipoderme ou panículo adiposo. Sua obtenção de calor, que regula sua temperatura interna, é semelhante às das aves. São animais endodérmicos, logo, precisam se alimentar em pequenos intervalos de tempo para conseguir obter energia e calor, podendo assim manter suas altas taxas metabólicas. As glândulas sudoríparas têm grande importância na regulação de temperatura. No processo de liberação do suor, ao evaporar, promove perda de calor à pele, resfriando o corpo. Além disso, há as adaptações do meio em que se vive. Por exemplo, os ursos polares possuem um panículo adiposo hipoderme muito espessa. Já os animais que vivem em áreas áridas tendem a conseguir produzir uma urina muito concentrada, evitando a perda de água, mantendo seu alto metabolismo. Regulação térmica. Esta regulação é exercida graças à coordenação entre a produção de calor, conhecida como termogênese, e liberação de calor, denominada termodispersão orgânico interna. A termorregulação é um mecanismo de homeostásia, já que na presença de oscilações térmicas externas, possibilita a manutenção da temperatura corporal dentro de fronteiras definidas. Tipo de regulação: fisiológica. Espécies que fazem regulação de temperatura são endodérmicas ou homeotérmicas, temperatura interna com baixa variabilidade. O organismo tem a capacidade de regular a temperatura interna através de mensagens nervosas. Homeotérmicos, como mamíferos, entre outros animais, tendem a manter a temperatura constante, mesmo com a variação de temperatura ambiente. Comportamental. No que diz respeito aos comportamentos que favorecem a hemotermia, podem citar-se, por exemplo, o comportamento social de algumas espécies que nos períodos de baixa temperatura aglomeram-se, no caso dos pinguins. Exemplo do caso humano. Na espécie humana,
A temperatura é regulada em circunstâncias normais, para cerca de 37 graus. Quando se verifica um aumento de temperatura no exterior, através de mecanismos homeostáticos de termorregulação, a temperatura é reduzida por processos como a vasodilatação, em que os capilares aproximam-se da superfície cutânea, havendo uma transferência de energia para o exterior, e a produção de suor que evapora diminuindo a temperatura ao nível da pele, produzindo assim a regulação da temperatura. Quando a temperatura externa diminui, o centro coordenador, SNC, envia uma mensagem nervosa para os nervos motores de modo a ocorrer vasoconstrição e contração muscular que induz maior taxa de processo metabólicos, como a respiração aeróbia, que aumentam a geração de calor. Estes processos ocorrem igualmente em várias espécies, principalmente mamíferos e aves. Exceções. Há uma série de mamíferos que não podem ser caracterizados de sangue quente nem frio. Esses animais heterotérmicos são capazes de feito impressionante de resfriamento. Conseguem ficar a temperatura abaixo de zero sem congelar. Um exemplo é o esquilo do Ártico, que durante sua hibernação chega a atingir 3 graus negativo. Muitos outros mamíferos conseguem esfriar. Na verdade, os filhotes de mamíferos, quando nascem, dependem totalmente da temperatura do meio ambiente. A habilidade de gerar calor apenas é desenvolvida mais tarde. Quando dormem, mamíferos veem suas temperaturas cair 1 grau ou 2. Criaturas menores, incluindo roedores, morcegos, marsupiais e mesmo alguns primatas, desenvolveram uma maneira de reduzir sua temperatura ainda mais. Eles entram em um estado de conservação de energia conhecido como torpor diurno. Há casos em que o animal pode passar 10 horas em torpor com sua temperatura abaixo de 7 graus. Alguns outros mamíferos podem entrar em um torpor ainda mais prolongado. Chamamos isso de hibernação. Se isso ocorre no inverno e estivação no verão. Nesse estágio, seu sangue fica ainda mais frio. O rato topeira-pilado, por viver debaixo da terra, não precisa gastar energia com regulação de temperatura, já que a temperatura dos túneis varia de 29 a 32 graus Celsius. Espécies normalmente perdem habilidades quando não são mais necessárias. Animais que vivem em cavernas escuras, por exemplo, tendem a perder o uso dos olhos. O rato topeira-pilado demonstra que mamíferos vivendo em locais com temperaturas estáveis não precisam de aquecimento interno. Anatomia e fisiologia. A divisão do tronco entre tórax e abdômen é uma característica exclusiva dos mamíferos. Essas partes são separadas internamente pelo diafragma. Na parte de cima do diafragma, o tórax, se situam os pulmões e coração. É no tórax que ocorre a ventilação pulmonar. O diafragma e os músculos da parte do tórax determinam a inspiração e a expiração. Uma característica exclusiva dos mamíferos é a ausência de núcleo nas hemácias adultas. As células que originam as hemácias possuem núcleo de início de sua formação na medula óssea vermelha, mas com o tempo se tornam anucleadas. Isso apenas não ocorre no grupo dos camelos dromedários. O sistema respiratório é composto das vias aéreas e os pulmões. As vias aéreas são todos os caminhos em que se leva ar aos pulmões e os joga para fora. São eles cavidades nasais, faringe, laringe, trânquea, brônquios e bronquíolos. Os pulmões dos mamíferos são esponjosos, porque sua organização se baseia em alvéolos, estruturas muito pequenas, formando ramos muito irrigados por vasos sanguíneos. É neles onde ocorre a troca gasosa entre o ar e o sangue que circula pelos capilares. O ar entra pela cavidade nasal ou pela boca, passa pela faringe e se dirige para a laringe a caminho dos pulmões. Depois chega nos brônquios, se divide em dois, conectando o pulmão esquerdo com o direito. Cada brônquio se ramifica em bronquíolos e eles se desbocam nos alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. Sistema circulatório. Circulação fechada. Nos vertebrados, o sangue circula pelo organismo porque é bombeado pelo coração. Nos mamíferos, o coração se divide em 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue sem oxigênio passa por uma veia chamada veia cava, e o sangue com oxigênio passa pela artéria aorta, a artéria mais importante do corpo.
O lado direito do coração bombeia sangue sem oxigênio para os pulmões, onde este é oxigenado, e ao lado esquerdo recebe o sangue oxigenado dos pulmões. E no coração, este é impulsionado através das artérias, leva o sangue para todos os tecidos do organismo. A circulação dos mamíferos pode ocorrer de duas maneiras, dupla ou completa. Na dupla, o sangue pobre do corpo passa pelo coração e o sangue rico em oxigênio dos pulmões. Já na completa, o sangue oxigenado e o sangue pobre não se misturam no coração. Os dois ventrículos são completamente separados. No sangue dos mamíferos, as hemácias adultas ou glóbulos vermelhos não possuem núcleo. Apesar das células que originam as hemácias terem núcleo, à medida que se transformam, tornam-as nucleadas. Sistema digestório completo, formado pelo trato digestório, o qual é composto pela boca, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, além das glândulas anexas como o fígado. A alimentação dos mamíferos é muito variada. Por isso, seus sistemas digestivos apresentam diferenças. Os insetívoros têm os dentes pontudos para que consigam quebrar o exoesqueleto duro dos insetos e têm também o intestino pequeno. Os herbívoros ruminantes, como as vacas, têm trato como 4 câmaras e um longo intestino para que a celulose seja efetivamente quebrada e os nutrientes absorvidos. Os herbívoros não ruminantes, como os coelhos, têm um intestino longo. Os carnívoros têm um intestino pequeno. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos é composto pelo sistema nervoso central e periférico. O principal órgão do central é o encéfalo, que apresenta diversos lobos e inúmeras células nervosas, gerando uma complexidade de comportamentos. O periférico é composto por nervos distribuídos pelo corpo pela coluna vertebral. O sistema sensorial varia conforme os hábitos dos animais. Os animais noturnos têm o olfato bem desenvolvido, já a visão é mais apurada em animais de hábitos diurno. Sistema esquelético. O sistema esquelético é composto de ossos e cartilagens. Tem como função sustentação do organismo, apoio para o corpo, proteção de estruturas vitais, coração, pulmões e cérebro, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais, cálcio, por exemplo, hematopoietica, suprimento contínuo de células sanguíneas novas. Esqueleto axial, composta pelos ossos da cabeça, pescoço e do tronco. Esqueleto apendicular, composta pelos membros superiores e inferiores. A união do esqueleto axial com o apendicular se faz por meio das cinturas escapular e pélvica. Sistema muscular. São estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de transmitir-lhes movimento. Este é efetuado por células especializadas denominadas fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. Os músculos representam 40 ou 50% do peso corporal total. Os músculos têm como função sustentar e produzir o movimento do corpo, delimitar o tamanho de certos órgãos, ajuda na proteção de calor para a regulação de temperatura. Sistema excretor. Os líquidos corporais dos mamíferos são filtrados por 2 rins. Os excretas são levados por ureteres para a bexiga, onde são armazenados. Da bexiga, os excretas saem pela uretra para serem liberados pelos órgãos excretores. Todos os mamíferos excretam ureia, que é uma excreta nitrogenada que necessita de bastante água para ser produzido. Isso em corpos com baixo consumo de água, o volume urinário é baixo. Em machos, o canal da uretra e da liberação de gametas é o mesmo, já em fêmeas o canal é diferente. Sistema reprodutor. Os mamíferos são animais de fecundação interna. Alguns são ovíparos, mas a maioria é vivípara. A partir do zigoto, tem início o desenvolvimento embrionário. Até a formação completa dos órgãos, o indivíduo em desenvolvimento é chamado de embrião. Após esse período, durante o aumento do tamanho do corpo, é chamado de feto até o nascimento. Todos os mamíferos apresentam desenvolvimento direto, sem estado larval. Classificação.
A classe dos mamíferos pode ser dividida entre 3 grupos. Prototérios ou monotremados são os ovíparos, matatérios ou marsupiais são vivíparos, eutérios ou mamíferos placentários verdadeiros são vivíparos. Esse meio de classificação baseia-se na expressão térios, que se refere a animais vivíparos. Eutérios são os animais que desenvolvem placentas, possibilitando o desenvolvimento completo do feto dentro do útero materno. Matatérios são os que situam ao lado dos eutérios, pois desenvolvem placenta rudimentar e os fetos apenas iniciam o desenvolvimento no útero, depois completam seu desenvolvimento no marsúpio da mãe, uma bolsa situada no abdômen, onde ficam a abertura das glândulas mamárias. Prototério são os mamíferos ovíparos, que não possuem placenta. Placenta é o que permite o desenvolvimento do embrião no útero materno, fornecendo nutrientes, gás, oxigênio que são obtidos no sangue da mãe. Além da placenta, há os anexos embrionários, saco vitelino, ânio ou bolsa aniótica, córeo e alanatóide, saco vitelino, vesícula vitelina. Os folhetos germinativos desenvolvem-se formando a membrana que envolve toda a gema. Logo, a membrana e a gema constituem um saco vitelino, que fica ligado ao intestino do embrião. Porém, não tem grande importância no processo nutritivo dos mamíferos. Logo, possuem uma vesícula vitelina reduzida, pois eles têm ovos, os monotremados, pobres em vitelos. Ânio é a membrana que guarda completamente o embrião, delimitando uma cavidade aniótica. Dentro dela há o líquido aniótico que serve para proteger o embrião de choques mecânicos e dissecação. Córeo ou serosa é a membrana que envolve o embrião e todos os anexos embrionários. Alantoide, apenas os monotremados, é a estrutura ligada à parte posterior ao intestino do embrião, responsável por armazenar as excretas e fazem as trocas gasosas com o meio externo. Nos mamíferos placentários, o alantoide auxilia na formação da placenta, na formação do cordão umbilical e na formação do uraco, local utilizado para armazenar a urina do embrião. Nos metatérios e nos utérios, a alantoide e a vesícula vitelina se juntam e formam o cordão umbilical, que elimina as excretas nitrogenadas do sangue do embrião para o da mãe pela placenta. Já que a placenta faz a função desses dois anexos, eles são atrofiados nos mamíferos placentários. Esse foi o nosso vídeo.